O Montado. Desejo de sobrevivência. Há um primeiro capítulo, quase prólogo, na história do Montado. É o milagre da adaptação das suas principais espécies arbóreas, a azinheira e o sobreiro, os grandes vegetais do sudoeste europeu. Árvores de porte médio, compactas e longevas, quercíneas, de folha perene. A história vegetal destas árvores é imensa. Surgiram há mais de 10 milhões de anos, em meados da Era Terciária, quando o clima era temperado e úmido. Sobreviveram aos períodos glaciares do Quaternário e prosperam na atualidade sob um clima diferente. O clima mediterrâneo, de estios longos e áridos, chuvas escassas, mas que podem chegar a ser torrenciais, e oscilações térmicas muito duras. A sua própria durabilidade é o segundo milagre do Montado. Desde há milénios e até aos últimos séculos, aqui os seres humanos não destruíram, não exterminaram a vida silvestre. Adaptamo-nos, domesticamos e plantamos. Renovamos os bens e criamos a possibilidade de um equilíbrio com o ecossistema. Ao longo da história, a floresta mediterrânica primitiva, com o seu denso subbosque arbustivo, foi cedendo à mão humana, iniciando-se a criação desta paisagem e dando começo a uma dinâmica que ainda hoje perdura. Primeiro com o fogo, depois com a desflorestação que foi abrindo clareiras, ganhando terra ao subbosque para as pastagens e sementeiras. E aprendeu-se a esculpir as árvores através de uma poda de formação para aumentar a produção de fruto e dar forma à copa, de maneira a que a espessa sombra proteja as pastagens, os rebanhos e as culturas. Na maior parte do sudoeste ibérico, o ser humano conservou e propagou maioritariamente a espécie da azinheira, Quercus rotundifolia, que ainda hoje predomina, cuja bolota é mais doce e comestível. E que os moinhos de mão transformaram profusamente em farinha, desde o Paleolítico até à proto-história. Aqueles primeiros milénios na história do Montado semearam a paisagem de monumentos megalíticos e deixaram-nos as primeiras representações do emblemático fruto. Em 1992, a União Europeia reconheceu a singularidade deste impressionante habitat natural que se estende por mais de 3,5 milhões de hectares e que se concentra fundamentalmente no sudoeste da Península Ibérica. Desta superfície, 2/3 situam-se em Espanha,
onde se chama Dehesa, e 1/3 corresponde a Portugal, onde o nome é montado. Normalmente, os montados ocupam terrenos de suaves relevos, onde a agricultura é pouco produtiva, sobre substratos com pouca matéria orgânica. Ao longo do tempo e na extensão da superfície, o montado não é um sistema estático, é diverso em função do seu arvoredo, das espécies ou das culturas que o acompanham. Conservam-se manchas de floresta mediterrânica, nas zonas onde a orografia ou os afloramentos rochosos dificultaram a agricultura, ou onde se manteve a espessura do arvoredo para reserva de caça. Quando é abandonado, o espaço do montado tende a recuperar o seu aspecto original, embora por vezes a diversidade fique degradada e reapareçam maioritariamente estevas e giestas. A presença de certa quantidade de matagal entre as clareiras é frequente e necessária, pois permite a regeneração natural do arvoredo, protegendo os novos pés da boca e das patas do gado. Nas zonas onde o montado é demasiado aberto, as árvores estão disseminadas, apresentam um grande porte e costumam ser da mesma idade. Condenados a envelhecer sem se reproduzirem. Depois desta fase de fossilização, se não houver renovação, o montado desaparecerá aqui completamente. Nestes territórios, o desenvolvimento económico depende da prosperidade do montado. A pecuária configurou e mantém esta paisagem e é o seu principal rendimento. Trata-se de uma pecuária extensiva, com os benefícios que isto implica em relação à saúde animal e à conservação do ecossistema e dos seus recursos, que combina diversos tipos de gado. Uma produção única no mundo são as varas de porco preto, que percorrem as herdades em liberdade, alimentando-se durante os meses de montanheira, quando os sobreiros e azinheiras libertam gradualmente a bolota. O aparecimento da peste suína africana durante os anos 60 do século passado foi um duro golpe para esta atividade pecuária, que chegou a perder-se por completo em Portugal. Em Espanha, ressurgiu em força e está unida às indústrias transformadoras da carne, principalmente nos lugares de cura dos cobiçados presuntos, paletas e outros enchidos ibéricos. Historicamente, o porco de montanheira era misturado com os rebanhos de ovelhas merinas para carne e lã. Durante séculos, o gado de lã protagonizou a transumância e o valor da lã durante a Idade Média e os primeiros séculos da Idade Moderna foi um dos fatores desencadeantes do processo de desenvolvimento do montado. A queda do preço deste produto propiciou a criação de gado bovino, que antigamente era usado apenas para a lavoura e que atualmente está a experimentar um grande incremento, cruzando as raças autóctones com as outras de maior aptidão para a carne. O gado caprino, embora escasso, completa este leque.
As cabras adaptam-se à pastagem e alimentam-se também do matagal, contribuindo para a conservação do montado. As ovelhas e as cabras sustentam a indústria láctea, onde se destaca a produção de queijos. O presente e o futuro do montado está nas mãos dos criadores e da sua gestão depende que subsista. Uma gestão que deve ser cuidadosa com o produto que preserva, mas que precisa de ser rentável para que se conserve. Por outro lado, o montado é uma exploração florestal altamente sustentável. A poda, além de incrementar a produção de bolota, proporciona madeira e carvão vegetal de grande qualidade. Apenas no verão, quando as temperaturas são altas, se pode extrair a cortiça, a casca do sobreiro impregnada de uma substância denominada suberina, que lhe confere uma peculiar capacidade isolante. A extração de cortiça é um ofício de força e delicadeza, que resiste à mecanização, pois só a destreza manual garante que a árvore não seja danificada. Esta casca tão apreciada regenera-se espontaneamente num período de entre 9 a 14 anos. A indústria corticeira destaca-se pelo excelente rácio de criação de emprego. Não é poluidora e os seus resíduos são recicláveis. O montado sustentou tradicionalmente as culturas de sequeiro, cereais e leguminosas, atualmente em regressão, sendo hoje em dia a sua faceta agrícola geralmente complementar ao uso pecuário, com a sementeira de forragens. Estas culturas são fundamentais para a criação do gado em extensivo, substituindo a sua alimentação durante o verão, quando a pastagem está seca. No seu conjunto, o montado apresenta potencialmente um ciclo produtivo diversificado e rico, capaz de conjugar harmoniosamente os seus três aspectos. Porém, a tendência da política agrária comunitária para o considerar exclusivamente como pastio representa uma ameaça para a regeneração e conservação do arvoredo, ligados à variedade dos seus usos.
Nesta paisagem antrópica, a atividade humana coexiste com o ecossistema e alberga uma fauna e uma flora bela e valiosa. Em Espanha, representa cerca de 33% da rede Natura 2000, cujas diretrizes protegem a maior parte das espécies que vivem neste ecossistema. A diversidade local de plantas, sobretudo herbáceas, anuais, alcança valores comparáveis com os dos tipos de habitat mais variados do mundo. Este facto deve-se à mistura de espécies adaptadas aos meios abertos e perturbados e espécies florestais ligadas à sombra das árvores dispersas. Na primavera, o montado explode numa floração deslumbrante e é a época em que os apicultores recolhem o melhor mel. A austeridade solene da folhagem dos azinheiros e sobreiros inunda as suas copas com os longos amentos das suas flores. O subbosque é iluminado com a constelação das corolas brancas estreladas da esteva, os tons vivos de cor púrpura da lavanda ibérica, o rosmaninho ou as pétalas frutais do pilriteiro. Em lugares secretos, acendem-se as sofisticadas formas das pequenas orquídeas mediterrâneas, preciosas joias botânicas cujos tubérculos suportam escondidos o estio para reverdecerem no inverno. Ou abrem-se os botões de outro tesouro vegetal do montado, a peónia silvestre, a espetacular rosa albardeira. A fauna do montado também integra uma importante variedade de invertebrados, essenciais na cadeia trófica, anfíbios e répteis. Mamíferos tão ameaçados como o lince ibérico podiam chegar a ser recuperados se o seu habitat for respeitado e conseguir conviver com o ser humano. Nos caudais conservam-se interessantes populações de lontras, cujas presas se encontram entre os peixes próprios destes rios, sujeitos à estiagem. O saramugo, o bordalo, a boga, os barbos. A extensa rede de açudes
Pequenas represas de água, escavadas tradicionalmente para abastecimento do gado, constituem um habitat específico aproveitado por aves limícolas e anátidas. A cegonha preta, uma espécie ameaçada de esplêndida plumagem, também aproveita esporadicamente estes ambientes. Assim que a temperatura começa a descer, o montado recebe os bandos de grous que encontram neste território o seu principal destino de invernada, alimentando-se de bolotas. Da variedade de passeriformes às pequenas rapinas com imagens deslumbrantes, como o do voo imóvel do exótico peneireiro cinzento. O céu e o solo do montado, que alberga as suas presas, são o cenário para as grandes rapinas, águias símbolo da Península Ibérica, como a águia de Bonelli, a águia real ou a águia imperial. Entre estas, destaca-se a envergadura do abutre preto, que, acompanhado por abutres do Egito e grifos, aterra entre os seus congêneres ao encontro do alimento. A atração desta biodiversidade, aliada ao rico património etnográfico e artístico, deixado através dos séculos, alicia novas formas de aproveitamento e transforma-se num leque de oportunidades para o turismo e o lazer em contacto com a natureza. O crescente número de observadores de aves é algo que começa a ser tão habitual como lucrativo para estes territórios. Por isso é necessário protegê-la, pelo valor intrínseco deste ecossistema e pelo seu valor económico. Sofre pragas e doenças terríveis, como o declínio, mas o maior perigo é o mau uso dos seus recursos. O abandono da gestão sustentável tradicional, com políticas agrícolas erróneas, o incentivo ao aumento da carga pecuária e o impedimento das rotações agrícolas propiciaram uma exploração inadequada que impede a regeneração natural deste arvoredo, que desaparece e envelhece sob o sobrepastoreio. Uma deterioração que, felizmente, ainda é reversível. O montado como desejo. Como desejo de sobrevivência, primeiro de todos os seres vivos que nela coexistem. O montado como desejo. Segundo, dos seres humanos que dele dependem.
finalmente, o montado como promessa de sustentabilidade, reserva de riqueza natural, de massa florestal para enfrentar as alterações climáticas. De ar fresco, de águas puras, de solos férteis que sustentem a biodiversidade e que sustentem também a nossa própria existência.